Olá, bom dia meus irmãos. Começando mais uma semana, você deve estar se preparando para assistir o jogo do Brasil, né? As meninas vão estrear hoje, que seja um bom jogo, que elas consigam ganhar. Mas eu quero te convidar a reservar alguns minutinhos para a gente meditar na palavra de Deus. E dessa vez, o texto é Mateus capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 26, que diz assim: O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: O senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bom, servo bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: O senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. O empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Então eu li até o versículo 28, esse texto da palavra de Deus, que é o mesmo texto que nós lemos ontem lá na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista aqui de Leopoldina, para a mensagem da noite. Na ocasião, o tema da mensagem foi fiel no pouco. Na ocasião aqui é multiplique, o tema da nossa live aqui. Bom dia aos irmãos que estão chegando aí. Deus abençoe a vida de cada um. O texto fala sobre o reino de Deus, o texto fala sobre obreiros, fala sobre a lei do plantio ou a lei da semeadura, né? Eles esperavam que o reino de Deus tivesse uma aparência exorbitante, mas não. O reino de Deus já estava instalado, já estava acontecendo e eles não haviam percebido ainda, porque o reino de Deus se manifesta de uma maneira discreta. A manifestação do reino de Deus acontece de maneira discreta e eles não haviam percebido. O que não será discreto é a volta de Jesus. O texto adiante vai dizer que os céus vão se abrir, em breve os céus vão se abrir e nós então veremos e seremos recebidos pelo Senhor nos ares, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses. Mas o que o texto fala sobre multiplicação? Foi dado talentos a 3 homens específicos para que então multiplicassem esses talentos e assim pudesse fazer progredir sua própria vida e expandir o reino de Deus. Eles, 2 deles fizeram bom uso desses talentos e o outro fez um mau uso do talento. A vida é o talento. A vida precisa se multiplicar. A vida precisa expandir. E a nossa vida expande na direção daquilo que Deus espera que ela faça, à medida que o reino de Deus expande para dentro da gente. Né? O texto está mostrando isso também. Jesus falou isso. Jesus corrobora com essa fala que eu fiz aqui nesse momento. Submeter os talentos a novos desafios ajuda na expansão desses talentos. Né? Assim como a gente submete os músculos a novos desafios na academia, você vai mudando de faixa, vai aumentando a carga a ser levantada, enfim, vai mudando os exercícios, você está submetendo seus músculos a novos exercícios e vai fazendo com que eles venham se expandir. Assim também os nossos dons, talentos e habilidades precisam ser submetidos a novos desafios para que possam expandir. E aí eu estou falando sobre aquelas habilidades específicas que você tem, que eu tenho, que foram dadas por Deus. Não é nosso, foi colocado em nós para expansão.
O apóstolo Paulo, em Efésios 4, vai dizer que os dons foram colocados em nós para a edificação do corpo de Cristo. Então, e quando a gente pensa em dons, a gente pensa em cantar, pregar. Não, não é nada disso. Tem pessoas que têm o dom de ouvir. Tem habilidade para sentar, ouvir, dar atenção para alguém. Tem pessoas que têm o dom de aconselhar. Tem pessoas que têm o dom de interceder, né? Gosta de estar sempre orando pelas pessoas, intercedendo pelas pessoas. Tem pessoas que têm o dom de visitar. Tem pessoas que têm vários tipos de talento. A multiforme graça de Deus. As pessoas falam que, os teólogos vão dizer que existem 9 dons, né? No livro de Coríntios, 9 dons no livro de Coríntios, mas o Espírito Santo não está restrito a 9. O Espírito Santo pode fazer qualquer coisa, ele tem uma multiplicidade de atividades, de ações e de possibilidades que nos foram conferidas. Isso tudo precisa entrar em expansão, não pode ficar retido, não pode ficar reduzido. Por isso o apóstolo Paulo falou o seguinte: não extingua o Espírito Santo que está em você. Ou seja, não limite o raio de ação, o poder de ação do Espírito Santo. Não extingua, não limite, multiplique. Então, submeta os seus talentos aos novos desafios, né? Nós somos chamados à evolução, somos chamados à expansão, né? Expandir a consciência, expandir a visão de mundo, expandir a visão de reino. Tudo isso tem que ser feito. Às vezes a gente fica pensando a mesma coisa sempre. E toda vez que a gente somar 2 mais 2, o resultado é 4. A gente precisa fazer uma soma diferente, a gente precisa fazer uma multiplicação, a gente precisa fazer um outro tipo de operação matemática para que a gente possa ver novos resultados. Enquanto eu estiver plantando uma semente de laranja, eu vou colher só laranja. Eu preciso expandir. Inclusive, na administração se diz que você não pode colocar todos os ovos num cesto só, né? No curso de administração fala sobre isso. Porque se você tomar um tombo e o cesto cair, você perde todos os ovos. Então você tem que diversificar, expandir, fazer coisas diferentes, para que a sua mente também possa expandir. E é interessante que a nossa mente expande até com uma viagem. Se você faz uma viagem para a cidadezinha vizinha, aí ali é Santos Dumont, 40 minutos de Juiz de Fora. Só o fato de você fazer essa viagem, a sua mente já expande um pouco. Só o fato de você conversar com pessoas diferentes, a sua mente já expande um pouco. O fato de você ler um livro diferente, ver uma coisa diferente, assistir coisas diferentes, ouvir pessoas diferentes, já expande um pouco a sua mente. A gente é chamado à expansão. O universo está em expansão. Percebe? O universo, todas as galáxias, tudo, o universo está todo em expansão. Deus é Deus de expansão. Então ele chama os obreiros e manda trabalhar. Dá serviço para eles, manda trabalhar. Olha, vai lá. Está aí na mão de vocês. Ele não cobrou que fizessem nada. Mas aqueles 2 primeiros fizeram. E foram chamados de servos bons e fiéis, porque foram fiéis no pouco. Aquele que guardou, fez o que era comum da tradição, né? Fazer um buraco no quintal e colocar o dinheiro escondido ali para não ser roubado. E aquele que fez isso foi visto como alguém que era negligente, que era um servo mau. Como é que eu sou, um servo bom ou um servo mau? Você tem se expandido? Quando eu me abro para amar alguém, eu estou expandindo. Quando eu me abro para perdoar alguém, eu estou me expandindo. Eu estou permitindo que o reino de Deus se expanda dentro de mim. E eu estou expandindo a minha consciência de reino. Entende? Mas quando eu fico com aquela mesma coisinha de sempre, não estou expandindo nunca. E passa 10, 20, 30, 40 anos e eu continuo a mesma coisa, pensando do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, colhendo os mesmos resultados. É por isso que tem pessoas que não saem do lugar. Tem pessoas que passam 10, 20, 30, 40 anos e não saem do lugar. A vida não evolui, porque não evoluiu para dentro. A mente não evoluiu, não expandiu a mente, não expandiu o coração. A observação da vida, a visão de mundo, a visão de reino. Entende? Então, perdoar, amar, a autodoação, tudo isso produz expansão do reino dentro de mim. Foi o que Jesus colocou, né? Perdoe seu adversário. Ame a Deus e ame seu semelhante, ame a si mesmo. Então, tudo que Jesus colocou para nós visa essa expansão. E essa expansão é importante, porque quanto mais o reino de Deus se expande dentro de mim, mais encurtado fica o reino do homem velho. O homem velho é um ser doente, o homem velho é um ser contaminado com o pecado que habita em mim. E o reino de Deus, a semente do reino de Deus plantada em mim, ela visa fazer uma árvore crescer de tal maneira que vai sufocar esse homem velho. Então é por isso que eu preciso permitir que o reino de Deus se expanda para dentro de mim, para silenciar a força e a voz do homem velho, né? Então, invista em Deus e na obra que ele está realizando na sua vida. Ou seja,
Deixe que a expansão do reino aconteça dentro de você. Invista na sua família. O inimigo está investindo contra a sua família. Invista em favor da sua família. Tira um tempo para orar junto. Tira um tempo para ler um texto bíblico junto. Tira um tempo para sentar do lado de uma live como essa aqui de 10 minutinhos para reunir com a sua família. Eu gostei de um irmão que disse isso para mim. Falou, pastor, obrigado pelas lives, porque eu não tinha tempo e nem coragem, porque parece uma coisa tão difícil, né? Eu não tinha coragem de sentar com a minha família para orar. Mas quando tá a live ali, a gente coloca, vamos assistir o pastor? A gente coloca a live ali, senta todo mundo, 10 minutinhos, a gente assiste, a gente ora, mudou o clima lá em casa. Eu escutei isso de um irmão. E isso é gratificante, isso é muito bom, sabe? Expanda o reino de Deus para dentro da sua família, para proteger a sua família. Expanda o reino de Deus para dentro da sua igreja. Igreja não é o reino de Deus. Igreja sinaliza o reino de Deus. E nós, então, precisamos expandir o reino de Deus para dentro da igreja. Quanto mais pessoas perdoadoras, quanto mais pessoas que se amam, quanto mais pessoas que se gostam, se ajudam, que sejam fraternas, quanto mais pessoas assim, mais o reino de Deus cria força dentro da igreja. E aí o reino das trevas não prevalece contra o reino de Deus. Percebe? Então faça isso, invista no seu trabalho, olhe pelo seu patrão, olhe pela sua empresa, olhe pelos seus negócios, né? Invista nos seus sonhos, nos seus objetivos pessoais, invista nisso, expanda, irmão, vamos expandir, nós somos chamados para isso, o tempo está passando, você está pensando, você tem projeto aí, está na gaveta há 20 anos, 20 anos está esse projeto na gaveta aí, meu irmão. Tira ele de lá agora. Faz um propósito. Hoje é segunda-feira, é dia de começar a dieta, né? É dia de começar tudo. Então começa aí a colocar esse projeto para fora. Não, o meu projeto é esse. Hoje eu vou investir um pouquinho nele. Não desvalorize as pequenas atitudes. Uma atitudezinha. Não, eu vou tirar esse livro da gaveta e hoje eu vou começar a ler. Hoje eu vou ler 2 páginas dele. Leia 2 páginas. Hoje, amanhã eu vou ler mais 2 páginas. É um esforço repetitivo todo dia, que no final das contas dá um resultado muito maior. Acontece a expansão, entendeu? E era assim que o reino de Deus estava se manifestando e eles não estavam percebendo. Começou com Jesus, começou com 12 homens, quando Jesus é assunto aos céus já tinha 120, e hoje vai na internet e faz uma pesquisa para ver quantos cristãos tem no mundo. O reino de Deus está expandindo. E a minha vida e a sua vida particular também precisa acontecer o mesmo. Então, multiplique, porque Deus é contigo. Deus, obrigado pela tua palavra. Aplica no nosso coração. Obrigado por cada um que aí está, cada um que está assistindo essa live. Que o Senhor, Deus, na tua infinita bondade, aplique essa palavra nas nossas mentes, no nosso coração. E muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ter a semente do reino em nós e podermos, assim, através dela, fazer essa expansão. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus e que a graça de Deus te acompanhe a cada dia, que seja um dia abençoado e uma semana de vitória na presença do Senhor. Muito obrigado a todos os irmãos que estão aí, o Hamilton, a Cida, a irmã Aparecida, a Ingrid, a irmã Roseli, a Adriana, tá um monte de gente aí. Muito obrigado, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.